E aí, beleza? Em 2014, a humanidade destruiu a atmosfera do planeta e causou aquecimento global. Para consertar isso, cientistas fazem uma substância de resfriamento artificial que é dispersada no ar. Isso reduz o calor. Porém, também causa uma nova era do gelo que atinge o planeta. Felizmente, um cientista genial chamado Wilford construiu um trem movido por um motor perpétuo que viajará continuamente ao redor do globo. Os poucos humanos restantes no planeta agora vivem no trem, e aqueles que ousam sair morrem imediatamente congelados. Infelizmente, o classismo também existe nesta pequena sociedade, e os vagões do trem são organizados de acordo. Classes altas na frente, classe econômica atrás e as pessoas pobres na seção da cauda. 17 anos depois, os guardas trazem comida para os pobres, consistindo em alguns blocos de proteína nojentos. Todos devem sentar para receber, mas Curtis não senta até que um guarda ameace atirar nele. Curtis explica ao seu amigo Edgar que ele contou as portas porque está planejando se esgueirar pelo trem. O guarda então pergunta se há algum violinista experiente no grupo e um casal de idosos se oferece porque costumavam tocar na Orquestra Sinfônica de Boston. O guarda tenta levar apenas Gerald, pois só precisam de um músico, mas Gerald se recusa a ir sem sua esposa. Isso faz com que o guarda espanque a mulher e quebre a mão dela antes de arrastar Gerald embora. Depois, Curtis visita Tanya e seu filho Timmy para pedir ao garoto que troque blocos de proteína. Curtis corta seu novo bloco e encontra uma pequena cápsula com uma mensagem que ele leva para Gilliam, um homem velho de um braço só que senta perto de um logo do Wilford na parede. A mensagem diz Nam, o nome de um especialista em segurança da seção da prisão. Curtis quer encontrá-lo para que ajude na revolução. Então Gilliam ajuda Curtis a mapear suas opções. Mais tarde, enquanto todos dormem, um monte de guardas chega com a assistente de Wilford, Claude, que começa a medir todas as crianças com uma fita. De repente, Claude aborda Tanya e move sua saia para encontrar Timmy escondido lá. Então Timmy tenta correr enquanto sua mãe grita. No entanto, os guardas capturam Timmy e batem em Tanya para calá-la. Depois de mais algumas medições, Claude leva Timmy e o filho de Andrew, Andy. Um Andrew devastado grita e joga um sapato em Claude. Então os guardas imediatamente o capturam. Momentos depois, o jovem Franco e o velho Franco colocam um relógio no pescoço do Andrew antes de colocar o braço dele num buraco na parede, fazendo-o gritar de dor com a sensação da temperatura abaixo de zero. Então a ministra Mason chega e faz um longo discurso para repreender os passageiros pelo mau comportamento. Ela coloca o sapato jogado na cabeça do Andrew, dizendo que as coisas no trem devem seguir uma ordem particular. Em seguida, Mason liga para Wilford num telefone para fazê-lo oferecer um discurso também, mas ele não atende. Os francos tiram o braço do Andrew, que está completamente congelado, e o esmagam com uma marreta gigante para finalizar a punição. Pelos dias seguintes, os pobres começam a trabalhar duro juntando coisas para fazer uma ferramenta que ajudará na revolução. Curtis também conseguiu um pouco de cronol, que são pequenos blocos de lixo industrial usados por viciados para ter um barato, mas que também são altamente inflamáveis. Ele não consegue parar de pensar no fato de que Mason chamou as armas dos guardas de inúteis, teorizando que eles ficaram sem balas durante a última revolta. Enquanto todos trabalham, o artista do grupo faz desenhos de todos os momentos importantes e dá a Andrew e Tanya retratos de seus filhos. Um dia, o alarme dispara de repente e todos correm para entrar na fila para os guardas. O dispositivo deles está pronto, então, para criar uma distração, eles começam a gritar em protesto contra os blocos de proteína. Um guarda agarra um velho e ameaça atirar nele, então Curtis corre para frente e coloca a arma na sua própria cabeça. Quando o guarda puxa o gatilho, nada acontece, então Edgar grita que as armas não têm balas e o caos se instala. O dispositivo acaba sendo um trem gigante de canos sobre rodas que o grupo começa a empurrar pelos próximos compartimentos com Curtis montado em cima dele. Uma luta enorme começa entre os guardas e os rebeldes, mas sem as armas, os
rebeldes facilmente os dominam. De repente, um guarda enorme tenta bloquear o caminho deles, porém Gray pula em cima dele e rapidamente o mata, roubando suas chaves no processo. Depois, os rebeldes alcançam facilmente o vagão da prisão, onde as celas são, na verdade, compartimentos nas paredes. Usando as chaves, eles conseguem libertar o especialista em segurança Nam, que parece meio atordoado porque é um viciado. Depois de pegar um dispositivo de tradução da parede, Curtis explica que precisa de ajuda para passar pelas portas nos vagões seguintes e que pode pagar Nam com Cronol. Enquanto pensa sobre isso, Nam fuma um cigarro, o que choca a todos porque cigarros não estão disponíveis há mais de 10 anos. O pequeno Chan aproveita a chance para roubar os fósforos de Nam. Depois de pensar muito, Nam joga o cigarro e todos começam a brigar por ele. Mas Nam também entra na briga até que Curtis o puxa para fora. Nam revela que pegou as chaves e abre outro compartimento contendo sua filha Yona, que também é viciada. Nam concorda em ajudar se ambos ganharem Cronol por cada porta. Curtis aceita o acordo, então Nam começa a trabalhar nos fios da porta. Depois que Yona anuncia que não há ninguém do outro lado, Nam abre a porta e o grupo confirma que está vazia. Alguém abre as janelas e todos ficam chocados ao ver a luz do sol novamente. Depois de quase 2 décadas, o mundo lá fora está coberto de neve e cada cidade está completamente congelada. Então Nam começa a trabalhar na próxima porta e Yona diz que ele está correndo logo antes de abrir. O grupo fica surpreso ao ver Paul, um membro anterior do grupo deles, que agora está pulando como um maníaco. Ele não costumava ser assim, então eles olham ao redor e notam que estas são as máquinas que fazem os blocos de proteína. Paul foi trazido aqui para fazer os blocos sozinho, o que o deixou louco. Curtis olha dentro de uma máquina apenas para ficar horrorizado ao descobrir que os ingredientes para fazer os blocos de proteína são baratas. De repente, ele encontra outra cápsula no chão e pergunta a Paul sobre isso, mas ele não sabe quem as envia. Ele apenas as coloca na comida. Gillian a abre e encontra a palavra água. Então Paul diz a eles que o suprimento de água fica alguns vagões à frente. Se eles controlarem a água, podem controlar a negociação. Enquanto Nam trabalha para abrir a próxima porta, Curtis conversa com Yona e descobre que ela nasceu no trem. Curtis vem de fora, mas não se lembra de nada antes do trem. Curtis também se pergunta se Yona é clarividente, fazendo-a olhar para a porta e gritar "não abra". Infelizmente é tarde demais. A porta abre e revela uma sala cheia de homens mascarados armados com machados. Como ameaça, eles seguram um peixe e o estripam. Os rebeldes não se intimidam e correm para frente, causando o início de uma luta caótica. Ambos os lados rapidamente começam a perder pessoas enquanto se matam sem piedade, espalhando sangue por todo o vagão. Edgar e Curtis tentam avançar pela multidão enquanto matam muitos homens mascarados, mas de repente Curtis escorrega no peixe. Um homem tenta matá-lo quando ele está caído, mas Edgar pula para matá-lo primeiro bem a tempo. Na frente do vagão há ainda mais homens mascarados e alguns guardas que anunciam que estão prestes a cruzar uma ponte. Então os homens começam a contagem regressiva e quando o trem chega à ponte, eles gritam "Feliz Ano Novo". Infelizmente, desde o ano passado, vários bancos de gelo se formaram na ponte. O trem treme como louco ao passar por eles, fazendo com que todos caiam no chão, exceto Yona e Nam, que olham pela janela para verificar os penhascos abaixo. Eventualmente, um guarda anuncia que cruzaram a ponte e todos se levantam para lutar novamente, apenas para serem interrompidos quando Mason e os francos entram no vagão. Ela repreende os rebeldes por serem ingratos pelo abrigo e comida que Wilford tem dado a eles todos esses anos e informa que 74% deles serão mortos. Um Curtis furioso joga um machado na cara dela, mas é bloqueado. De repente, Mason levanta binóculos e seus homens colocam máscaras especiais. Yona explica a Curtis que há um longo túnel chegando. O vagão fica escuro quando o trem entra no túnel, mas os guardas ainda conseguem ver graças às suas máscaras especiais. Os rebeldes são rapidamente dominados e começam a morrer um por um, enquanto Mason curte o massacre como se fosse uma peça de teatro. Rebeldes continuam morrendo, mas Curtis se lembra de algo e grita para Chan começar um fogo. Chan usa os fósforos que roubou para acender uma tocha e logo ele e Andrew estão guiando um grupo de rebeldes com muitas tochas que trazem para o vagão escuro. Com a ajuda do
o fogo, os rebeldes ganham a vantagem novamente e Gray agarra um oficial para ameaçar matá-lo se o inimigo não se render. Mason não se importa com algum funcionário de baixo nível, então Gray o mata e continua a lutar, jogando uma faca para esfaquear Mason na perna. Curtis vê uma oportunidade e corre em direção a Mason. Ele percebe que o jovem Franco pegou Edgar. Por um segundo, Curtis não sabe o que fazer, mas no final ele escolhe a necessidade da maioria e corre para capturar Mason, enquanto Franco mata Edgar. Assim que Curtis agarra Mason, ela ordena que todos parem de lutar. O jovem Franco tenta matar Curtis, mas Iona sai do esconderijo e o empala com uma barra de metal. Depois que o grupo captura o velho Franco, eles lavam o sangue no próximo vagão, que tem água corrente. Tanya e Andrew machucam Mason para fazê-la falar, mas Mason só sabe que as crianças são levadas para Wilford. Agora é a vez de Curtis ameaçá-la, dizendo que pode desligar o suprimento de água. No entanto, Mason ri enquanto explica que a água vem da frente do trem. É a neve e o gelo que o trem quebra enquanto se move. Curtis está pronto para matá-la, mas Mason consegue convencê-lo a levá-la com ele. Ela diz que pode garantir passagem segura. Naquela noite, o grupo decide descansar, mas Curtis e Gilliam ficam acordados discutindo o próximo passo. Gilliam não gosta de quantas pessoas já morreram, então Curtis se voluntaria para continuar sozinho, enquanto Gilliam vigia o grupo e os prisioneiros. Depois de olhar para a cicatriz no braço de Curtis, Gilliam aceita. Na manhã seguinte, Curtis parte com Andrew, Tanya, Nam, Gray e Iona, sempre mantendo uma Mason algemada na frente. O primeiro vagão em que entram é uma estufa onde frutas e vegetais são cultivados para a classe alta. Nam dá a Iona um pouco de terra porque ela nunca tocou nela antes e ela se surpreende com as minhocas. O próximo vagão é um aquário gigante e Mason oferece ao grupo comer sushi. Neste trem, peixes são comidos apenas 2 vezes por ano, porque devem manter o equilíbrio do sistema ecológico. Mason tenta comer um pouco de sushi também, mas Curtis a impede. Ele a faz comer um bloco de proteína em vez disso, curtindo a cara dela porque ela sabe o que tem dentro. Depois de passar pelo vagão do açougue, eles encontram uma sala de aula cheia de crianças gritando. Tanya e Andrew imediatamente perguntam por seus filhos usando os desenhos, mas o menino só sabe que foram levados mais para dentro do trem. A professora liga um vídeo cheio de propaganda que ensina às crianças que Wilford é seu salvador misericordioso. As crianças adoram absolutamente e até torcem pelo seu líder. Em seguida, a professora toca um instrumento e canta uma música que ensina às crianças que elas congelarão e morrerão se o trem parar. Nesse momento, eles passam por um ponto na paisagem onde 15 anos atrás 7 pessoas tentaram escapar e agora seus corpos são estátuas congeladas na neve. Então, um homem entra com um carrinho cheio de ovos quentes de ano novo. Tanto as crianças quanto os rebeldes pegam ovos para comer, enquanto Gerald também aparece para tocar violino para eles. Depois que Tanya nota o quanto Gerald mudou desde que conseguiu esse emprego, Curtis encontra uma cápsula no ovo com uma mensagem que diz sangue. Quando o homem do carrinho chega a outro vagão, tanto ele quanto a professora puxam armas das pilhas de ovos para começar a atirar. Todos se abaixam para se proteger, mas infelizmente a professora mata Andrew antes que Gray acabe com ela com uma faca. Mason tenta atirar em Curtis, mas ele chuta a arma da mão dela bem quando um vídeo ao vivo aparece na TV da sala de aula. O homem do carrinho matou todos os rebeldes e agora o velho Franco pode atirar em Gilliam. Um Curtis de luto consegue sua vingança matando Mason. O grupo continua e nos vagões seguintes encontram as pessoas chiques usando todo tipo de serviços. Eles veem coisas como médicos, alfaiates e um salão de beleza. Enquanto cruzam a sala de jantar, Franco começa a se mover também e nota que o trem está virando de um jeito que seu vagão e aquele com os rebeldes ficam adjacentes. Franco imediatamente abre fogo e Curtis atira de volta, errando todos os tiros até que ambos ficam sem balas. Enquanto recarregam, Nam vê um floco de neve entrando pelos buracos de bala, o que ele considera uma pista. Então Franco e Curtis atiram mais uma vez, mas como isso não vai dar em nada, decidem seguir em frente. O grupo atravessa um spa antes de chegar a uma sauna, onde se escondem nas cabines antes que Franco e 2 guardas os alcancem. Franco abre uma cabine e mata um passageiro de classe alta. Então ele mata o guarda que o repreende por isso. Nesse momento, Gray pula para matar o outro guarda e esfaquear Franco no ombro. Uma luta se segue
consegue, enquanto os dois homens batalham, Curtis sai para atirar em Franco, mas não consegue mirar sem machucar Gray. Quando Franco nocauteia Gray, Curtis finalmente atira, mas Franco atira de volta e machuca o braço de Curtis. Tanya tenta atacar Franco também, mas ele apenas a derruba com um tiro. Em seguida, Curtis começa a lutar com Franco mão a mão, e depois de muita luta, Franco nocauteia Curtis. Então Franco tenta esfaquear Curtis, apenas para ser parado por Gray. Desta vez, Franco o domina rapidamente e o esfaqueia no peito, matando-o. Quando Franco abre outra cabine, encontra Nam se escondendo atrás de uma mulher, desencadeando mais uma luta. Enquanto Nam empurra Franco para baixo e começa a estrangulá-lo, Yona sai e pega a faca para matá-lo. No entanto, Nam não quer que ela mate e a faz largar a faca, que é agarrada por um Curtis acordando para esfaquear Franco na lateral. Depois, Curtis corre para ver Tanya, que pede para ver o desenho de time uma última vez antes de morrer. O grupo continua se movendo e cruza um vagão hospedando uma festa barulhenta cheia de álcool e decadência, seguido por um vagão com poços cheios de viciados. Nam e Yona usam essa chance para roubar algumas peles e álcool. Em seguida, eles passam por um vagão de computadores e depois de cruzar uma ponte, finalmente chegam à porta do cofre de Wilford. Enquanto Yona desmaia porque bebeu demais, Curtis diz a Nam para abrir a porta. Nam pede mais Cronol, fazendo Curtis perder a cabeça e começar a bater na porta. Nam luta com ele para acalmá-lo, depois lhe dá o último cigarro na terra que Curtis aproveita enquanto compartilha sua história. Durante os primeiros dias no trem, os pobres tiveram que comer os fracos e bebês tinham o melhor gosto. Curtis matou uma mãe e quase matou o bebê Edgar também, mas Gilliam apareceu e ofereceu seu braço em vez disso. Logo todos começaram a copiá-lo, mas Curtis tem uma cicatriz no braço porque tentou e não conseguiu fazer isso. Alguns dias depois disso, os guardas começaram a vir com os blocos de proteína. Em troca, Nam confessa que está estocando Cronol porque é inflamável. Então ele fez uma bomba para explodir a porta para o exterior. Pela última década, em cada ano novo, Nam olhou para fora e viu sinais de que o gelo está derretendo. Então ele acha que poderiam escapar e sobreviver. De repente, a porta se abre e Claude sai para atirar em Nam e pegar sua bomba de Cronol antes de dizer a Curtis que Wilford o convidou para jantar. Curtis entra e finalmente conhece Wilford, que explica que Curtis é a primeira pessoa a ter andado todo o comprimento deste trem. Isso porque ele nunca esteve no fundo. Então Wilford fala sobre a importância do equilíbrio ecológico. Mas como a seleção natural teria demorado demais, anos atrás ele fez um plano. Acontece que ele e Gilliam estavam trabalhando juntos o tempo todo e desenharam revoluções falsas que reduziram a população. Curtis deveria ter perdido alguns vagões atrás, mas teve sorte. Então, para consertar o equilíbrio, Wilford liga para o cara dos ovos e ordena que mate todos os pobres restantes no fundo, mas que poupe 18 para celebrar seu 18º ano. O som de gritos e tiros vem pelo telefone e Curtis percebe que o logo perto do qual Gilliam sentava é seu próprio telefone privado. Enquanto isso, Franco acorda na sauna e simplesmente tira a faca. Do lado de fora do vagão de Wilford, Yona e Nam também acordam, apenas para notar um dos festeiros vindo para atacar. Nam o para rapidamente e o empurra. Ele o joga no mecanismo do trem para matá-lo. No entanto, há mais festeiros furiosos vindo para segurá-los. Nam bloqueia a ponte enquanto diz a Yona para abrir a porta. De volta a Wilford, ele leva Curtis para o motor para que possa ter um momento sozinho, o que não experimenta desde que entrou no trem. Sobrecarregado, Curtis cai de joelhos e chora enquanto Wilford lhe traz a última cápsula com uma mensagem que diz trem. Wilford quer que Curtis tome seu lugar como líder, dizendo que é o que Gilliam queria também. Do lado de fora, Franco começa a abrir caminho pela multidão de festeiros. Ao mesmo tempo, Yona finalmente abre a porta. Claude sai para investigar, mas Yona a mata e pega sua arma atirando em Franco, até ficar sem balas. Franco ainda está vivo, então Nam diz a Yona para pegar o Cronol de volta de Claude e os fósforos de Curtis. Yona corre para dentro e estende a mão, mas Curtis está sob a manipulação de Wilford e a empurra. Desesperada, ela pega um garfo e levanta um piso para revelar time trabalhando para alimentar o motor. Wilford explica que ficaram sem peças ao longo dos anos, então hoje em dia ele usa crianças como substituição. Um Curtis furioso pula em cima de Wilford para espancá-lo.
Depois ele alcança dolorosamente dentro do piso para parar as engrenagens do motor e dá os fósforos a Yona. Enquanto Yona corre para fora, Nam mata Franco. Yona acende o Cronol e Curtis empurra através da dor de quebrar seu braço para parar o motor novamente para que Timmy possa sair. Então o grupo corre para se abraçar enquanto o Cronol explode, explodindo a porta, mas também causando uma avalanche gigante que cai sobre o trem. Os vagões começam a cair um por um e o trem sai dos trilhos até que a frente se enterra na neve e finalmente para. Momentos depois, Timmy e Yona acordam no vagão cercados por fogo e os corpos de qualquer outra pessoa. Vestindo as peles roubadas, eles vão para fora e observam um urso polar enquanto percebem que não morrerão congelados. Terminando assim Expresso do Amanhã, filme de ação e ficção científica de 2003.